Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Sou eu, Pastor Léo, aqui com o presbítero Marcelo. Tudo bem, pessoal? Alegria grande estar aqui com vocês, né? Gravar aí mais um episódio do Heidelbergcast. Agora numa nova sessão, né, Pastor Léo? Né? Aqui do Catecismo de Heidelberg, tratando aqui do proveito que temos em crer de tudo que falamos, né? Em tudo que falamos até aqui, né? Pelo credo apostólico, não é isso? Exato. Estamos na altura do domingo 23, avançando aí, quase né? na metade. Quase na metade aí do estudo desse catecismo, né? Nessas devocionais que a gente tem feito aqui em forma de conversa, né? O que é que nos diz, Pastor Leonardo, então, a pergunta aí? A pergunta 59, presbítero, justamente como um link, né, que a gente acabou de ler, pergunta assim: que proveito há agora que você crê nisso? Então, só para contextualizar a pergunta, caso seja a primeira pessoa que ouviu, né? A gente acabou de ver o credo apostólico. Isso. Então, a gente viu o credo todinho, de ponta a ponta. Ao credo, então, o catecismo pergunta assim: ok, aprendi cada ponto. Qual o benefício? E a resposta é: o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Tá? A pergunta de número 60 do Dia do Senhor 23 é a seguinte: como é que você é justo diante de Deus? E aí vem a grande resposta em todos os sentidos: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo mal. Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo, se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração. Ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. E então, na pergunta 61, terminando esse domingo, ele pergunta assim: por que você diz que é justo somente pela fé? E a resposta é: eu o digo não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Amém. Amém. É ampla a resposta, né? O catecismo que às vezes tem respostas bem telegráficas, né? Bem categóricas nesse assunto em particular. Assunto, aliás, que ele está voltando, né, Léo? Sim. Porque a gente já falou um pouquinho de justificação lá atrás, né, desse tema, mas ele está voltando porque ele é um tema central para a fé reformada. Sim. E aí o nosso ouvinte, ele não pode esquecer disso, né? E agora, aquele que nos veio também, né? De que o catecismo ele foi feito na época ali de reforma, Isso. ou seja, em que muito do catolicismo romano, né, do romanismo precisava ser não só questionado, né, mas a verdadeira doutrina ser trazida à tona como um contraponto. E talvez o contraponto mais forte de todos que tinha que ser falado é: de que modo nós somos salvos? De que modo o ser humano é justificado? Né? Ou seja, tanto é que Lutero, né, diz que é por essa doutrina que a igreja fica de pé ou cai. Isso. Entendeu? Então, a centralidade da justificação pela fé no período da Reforma, se a gente fosse fazer até uma autocrítica para os dias modernos, é que a gente hoje não fala tanto sobre isso. Né? Se você for olhar para os nossos púlpitos, os nossos EBDs, a gente não fala tanto sobre justificação pela fé. Eu concordo que em muitos púlpitos você vai ver isso na questão do evangelho, que só Jesus Cristo salva, sabe? Mas a gente entendeu o que é de fato essa doce troca, né? O que é que acontece nesse processo é fundamental. Então aqui a resposta é longa, justamente porque ela está olhando para o que deve ser o coração pungente da teologia reformada. E é interessante, né? Que não é à toa, ele já falou isso atrás, como eu disse, e ele traz quase que para o centro do catecismo. A gente disse aqui, estamos chegando no meio, né? Como um coração. E mais, ele traz como um fruto também, como um proveito de tudo aquilo que você creu. Isso. É interessante, né? Relembrando a você que porventura está pegando aqui no meio do caminho, como é que o catecismo ele foi construído. Né? Ele foi construído primeiro falando do consolo. Qual é o nosso consolo na vida da morte? Né? É estar em Cristo. Né? É pertencer a Cristo, né? Essa expressão, pertencer a Cristo. Aí depois ele vai dizer, ele separa, né, em 3 grandes partes.
quão grande pecador nós somos, né? De que modo nós somos libertos de tão grave condição. Esse vai abordar ali da questão 5, do domingo 5, melhor dizendo, até o domingo 31, Sim. né? E depois, de que modo, né, que nós respondemos a essa ingratidão, né? E a gente vem tratando ali, depois que a gente passou por estudar quão grandes são os nossos pecados, o alvo da fé, então a gente falou muito de Cristo especificamente, né? E depois do conteúdo da fé, que é o credo. Sim. E o nosso conteúdo deve ser voltado à Trindade, com a grande parte voltada para a obra de Cristo. E agora ele está falando do proveito. Então é interessante porque, embora às vezes a gente enxergue, né, Léo, a justificação como uma doutrina, às vezes muito teórica ali, né? O catecismo ele traz como um proveito daquilo que a gente crê. Por quê? Porque há um duplo proveito, que é o que ele fala na primeira pergunta desse domingo, né? Sim. Qual é o duplo proveito? Primeiro, nós sermos justificados. Justos diante de Deus. Justos diante de Deus. Ter essa condição imputada a nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas também nós somos, por isso, herdeiros da vida eterna. Ou seja, não só uma condição de justiça nos foi dada, né? Mas toda a herança em Cristo. Ou seja, de vida eterna, e tudo que também a gente já bateu um papo aqui, né, sobre reinar com Ele, estar com Ele, né, estar glorificado com Ele, ou seja, estar restaurado completamente nele, é um fruto secundário de termos sido justificados, né? Por isso a doutrina é tão importante, ela é vista como um proveito da verdadeira fé. É interessante, Marcelo, que eu pensando um pouco sobre isso, a gente não para pensar muito sobre... Mas, por exemplo, qualquer pessoa que já enfrentou uma fila de aeroporto, por exemplo, voltando de uma viagem internacional, o cara não comprou nada, ele não comprou nada legal, não comprou nada além da cota, mas quando vai passar na frente da esteira, o cara abre a mala, o cara fica... Cara treme. Ele começa a pensar, né? O que é que eles viram? Será que trocaram minha mala? Botaram alguma coisa? Ou seja, você sente aquela sensação de que você deve naquele momento, sabe? E o que é interessante é de que hoje, você entender que você é justo diante de Deus, a gente esquece, por exemplo, que os olhos de Deus, para usar a metáfora, desculpa, não a metáfora, a ideia que João usa em Apocalipse 1, que Cristo é aquele que tem olhos como de fogo, ou seja, que enxerga no escuro. Então, imagina se Deus olhasse para a gente e visse a gente constantemente um inimigo, um pecador depravado. Aí eu recomendo a leitura do famoso sermão de João Eduardo, Pecadores nas mãos do Deus irado. Que, rapaz, você tá aqui, você tá tentando segurar em Deus, mas Deus não tá segurando você não, viu? Ou seja, é um barbantezinho que a qualquer tempo seu pé resvala. Mas se eu entendo, então, que eu sou justo diante de Deus, eu posso dormir e acordar, certo? De que esse status não muda. Eu não vou ter mais aquela crise de consciência, por exemplo, que Lutero teve, de rapaz, como é que eu posso? Como é que... Rapaz, eu tô aqui dia e noite nesse mosteiro orando, fazendo isso, minha alma ainda tá insatisfeita. Tá atribulada. Exato. Como pode tá isso? Encontrando, tentando buscar justiça, né? E é interessante que esse foi, talvez, a grande ignição, né? Do voltar para a Bíblia. Né? Aqui está a grande ignição do voltar para a Bíblia. Então, o sola fide, ele veio muito do sola escritura, se a gente for pensar assim, né? Voltar para... Não, peraí, o que a Bíblia fala sobre justiça? Porque fora dela eu não estou encontrando o Pai. Isso foi mais ou menos isso, né, que aconteceu com o Lutero. E na sola escritura, ele vê ali, né? Na escritura ele vê realmente o que vai ser chamado de sola fide. E tem mais um ponto, sabe, Léo, que eu acho muito importante nessa doutrina, né? Que é o seguinte, o fato de que virtualmente todo ser humano resiste a ela. Lutero diz que, só para ele interromper já, Lutero comentando sobre isso em Gálatas, ele vai dizer assim, o ser humano não sabe lidar com graça. Ele pega um exemplo do seu tempo, ele fala aqui, que se um homem pega 2 salsichas, ele é alemão, né? E correr numa rua para tentar dar para você vai correr dele, você não vai dizer briga. Traga aqui, obrigado. Né? Você vai correr dele, você vai achar até uma coisa estranha, porque esse homem quer me dar algo que eu não paguei, que eu não fiz nada para merecer aquilo, e ele quer me dar aquilo que eu gosto de comer, sabe? A gente não tem como lidar com isso bem, não. E você vê que Cristo traz isso com tantas figuras no Evangelho, né?
A gente pode trazer aqui várias ilustrações que ele traz, né? Ali com os fariseus, né? Com os saduceus, né? O jovem rico. Com o jovem rico, com a parábola do fariseu e do publicano, que é a mais clássica, talvez, né? Para mostrar esse ponto, né? Aí depois você vê Paulo, o filho pródigo. Aí você vê depois Paulo trabalhando com isso, por exemplo, em Gálatas, da maneira tão incisiva. Como é que pode, né? Eu tratei disso tão rápido com vocês, né? Tão com vocês, agora rapidamente vocês saíram dessa doutrina de entender a graça, salvação pela graça somente, né? Seja anátema aquele que pensa diferente disso, né? Em Filipenses ele é até bem duro com quem pensa o contrário, quando ele fala assim, acautelai-vos dos cães, né? Ou seja, quem pensa na circuncisão, se afaste desses cachorros. Se afaste desses cachorros, né? Interessante como, por exemplo, quando ele vai tratar, deixa eu mostrar como é que é o evangelho que eu vou apresentar para vocês, em Romanos, né? É um tratado basicamente de justificação pela fé, até o capítulo 8, né? Ele começa como o catecismo aqui trouxe, né? O nosso pecado, a nossa justiça em Cristo, né? A gente vai falar um pouquinho no próximo ali, próximo domingo sobre fé e obras ali, Paulo e Tiago, enfim. Mas você vê que a teologia de Paulo é basicamente um construto disso, né? De uma reivindicação àqueles que rapidamente estavam tentando fugir, né? Disso, por quê? Porque o ser humano é resistente a receber a graça, né? A salvação pela graça, especificamente. Eu acho até que a segunda pergunta, ela começa trazendo um pouquinho desse tom, né? Ela aponta primeiro para dentro. A minha consciência me acusa que eu sou pecador. Então, ou seja, esse é um aspecto que eu acho fundamental. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que ela foi salva de quê? Foi salva de algo. Isso. Então, eu acho importantíssimo quando o Heidelberg traz esse aspecto, para que fique exatamente claro que, como vai dizer o texto de Romanos 3, por exemplo, todos os pecados, destituídos estão da glória de Deus, não é algo que se aplica apenas para algumas pessoas no sentido assim, alguns merecem, outros não, alguns não. Está todo mundo encerrado no pecado. Então aquela pessoa, ela entende que ela merece o inferno. Eu fiz algo, eu mereço, a minha consciência me acusa disso. Então, se a minha própria consciência me acusa de tal, sem eu ter feito nada, como então eu posso ser justo diante de Deus se a minha própria consciência diz que eu sou culpado? Aí eu acho esse pulo do gato, por assim dizer, que se a gente entender, a gente pode não, vamos passar por muitas atribulações na nossa vida ainda, mas a gente vai poder encostar a cabeça no travesseiro toda noite e dormir em paz. E sobre isso, né? Deixa eu trazer um texto da Escritura aqui, uma passagem da Escritura que ela vai trazer os dois conceitos, né? Sim. Da primeira pergunta, e depois a gente vai linkar um pouquinho isso com isso que a gente já está tratando na segunda pergunta, que é o seguinte. Tito 3, ele vai dizer assim, a partir do versículo 3, pois nós outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Veja, a consciência dele diante da lei de Deus. Sim. Né? Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, né? Ou seja, ele falando do que era ele em relação às coisas do mundo, em relação aos outros, né? Bem diferente daquilo que significa, por exemplo, amar ao outro como a nós mesmos. Ele vai dizer, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então ele traz exatamente o conceito da obra, né, dessa fé, justificação e ser herdeiros da vida eterna. Mas você vê que lá atrás ele falou de quê? O que é que nós éramos antes, Exato. né? Ou seja, quando ele olha diante da lei, já é uma obra do Espírito Santo, ele traz isso aqui, né? Ele se vê, o quê? Uma consciência culpada até então. Paulo, né? Em Romanos, os capítulos 1, 2 e 3, né, só um exemplo hipotético, vamos supor que a Bíblia se perdesse toda e só sobrou esses 3 capítulos, ele tá lascado, porque Paulo não apresenta salvação. Sim. Meu amigo, se é judeu, tá lascado. Se é gentil, tá lascado. No final, tá todo mundo lascado. Tá todo mundo ruim. Aí ele vai dizer o quê? Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Aí ele começa a abordar o que Cristo fez para dizer, é aqui, ó. É aqui, né? A pergunta que eu costumava fazer quando eu estava dando aula no seminário, para pegar os calouros, né? Assim, e aí, pessoal, obras salvam? Aí todo mundo, não, impossível. Aí passava o professor de propósito.
obra é salvo. Já era combinado, né? Aí o cara, com certeza. Aí os caras ficavam doidos. Como assim, obra é salva? Não, pelo menos isso eu sei. Somos salvos por obras, inclusive. Né? A obra é salva, né? Exatamente. Obra, somos salvos pelas obras. Aí o rapaz reclama assim, não, a obra é salva, mas as obras de quem? De quem, né? Aí, ou seja, quando o texto começa a pontuar que a justiça em nós foi imputada, veja, Marcelo, a minha seção de versículos da Bíblia favorita é Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, da vista dessas coisas, sabe? Mas se você perguntar para mim assim, pastor, qual é o versículo, só um versículo, escolher só uma linha de versículo mais bonito da Bíblia toda, eu não tenho resposta certa, isso é uma coisa muito pessoal. Mas, e eu sei que é redundante dizer assim, que o apóstolo Paulo estava inspirado quando escreveu isso. Tá certo? Mas o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a identificação de Cristo com a gente é o pecado. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito, não é nem pecado, é pecado, é a essência. E nele a gente foi feita a justiça de Deus. Ou seja, quando a gente fala de justificação pela fé, que a gente foi salvo pela graça de Cristo, que a gente mesmo se policie para entender que houve um aspecto do chamado de obediência ativa de Cristo. Uhum. Não é que Deus olhou do céu e disse, Marcelo, esteja perdoado, Leonardo, esteja perdoado. Não. Algo aconteceu. Uhum. Cristo, houve um processo. Houve um processo, ou seja, houve uma obediência. Por quê? Porque a lei de Deus, a ira dele precisa ser satisfeita. Isso é um conceito que você vai encontrar, se você qualificar, desde Gênesis 3, onde o cordeiro é morto para cobrir o homem. Quando Deus ele pede um sacrifício para Abraão, por exemplo, ele impede Abraão de sacrificar Isaac, mas ele mesmo provê o cordeiro. Então a ira de Deus precisa ser satisfeita. Então Cristo ali cumpriu cabalmente, perfeitamente, cada iota, cada vírgula, cada ponto da lei, para que então nele pudesse dizer assim, está pago, está consumado, cumpriu. Então, quando Deus olha para o Marcelo, quando Deus olha para o Leonardo, quando Deus olha para o crente, o que ele vê? Aí, ou seja, quando a gente vê exatamente a expressão... A resposta dele é tripla, né? Satisfação, isso, né, que ele vai dizer aqui, né, está satisfeito, né, a justiça e santidade de Cristo. Então ele imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade. Então, veja, não é só uma questão dele nos considerar justos, ele está satisfeito em nós pela obra de Cristo. Como pode isso, né? Rapaz... É isso que a nossa mente, às vezes, né, dá uma bugada. Não, é assim, nas duas pontas, porque, voltando àquela ideia do aeroporto, não é apenas o aspecto de, como é que eu vou dizer, não devo nada. É assim, é como se batesse no sistema, rapaz, as obras do Filho do Rei. Ou seja, a gente vai ter um tratamento real, porque a gente vai ser tratado como filhos de Deus que nós somos, e herdeiro em Cristo de todas as coisas, tudo aquilo que Deus disse, que Cristo disse, é meu, como nós somos herdeiros com ele, tanto é que até, como Paulo vai dizer, até governar sobre anjos nós iremos. Cara, a gente não reflete sobre isso todo dia. Simplesmente não reflete, porque se refletíssemos, a gente ia ter uma vida um pouco mais grata, mas isso é tema do próximo podcast. Mas refletir sobre assim, caramba, não é simplesmente uma ficha limpa que eu tenho. Não é um devedor, não é uma ficha de nada consta, nada deve. É uma ficha de amigo, cumpriu-se, tá aqui. E é uma ficha de filho. Exato. Né? A de adoção. É uma mudança de status muito grande, né? Muito plena, né? E eu acho assim, Léo, que é o que a Escritura traz pra gente, né? E a gente vai falar um pouquinho mais no outro podcast mesmo. Quanto mais profunda a nossa ideia da concepção, por exemplo, de quanto Deus é santo, mais profunda a nossa ideia de quanto somos pecadores, mais profunda é a ideia dessa doce troca, né? E de tudo que isso implica. Da justiça imputada, da santidade imputada e da satisfação imputada. Sim. É interessante isso, né? Ele olha para nós com a satisfação, né, da realização do Filho, né? De tal maneira que ele vai dizer aqui, que ele me concede isso
como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado. Ou seja, é como se como se eu jamais tivesse tido até o pecado original, digamos assim, né? Foi coberto, né? Assim, ou seja, até o meu primeiro pecado, meu status, né? Foi mudado completamente. E como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim, né? Essa grande resposta que não podia ser menor, já que ele está querendo fincar esse termo, né? Essa doutrina da maneira mais lato, digamos assim, né? Para que a gente entenda ela com mais profundidade, né? Como é interessante ele abordar tanto essa doce troca, as implicações disso da maneira prática, né? E o que é interessante, Marcelo, é que assim, como ele vai dizer, como se eu não tivesse pecado algum, é para mostrar como, é o versículo que eu não citei, eu citei 2 Coríntios 5, 21, mas Paulo, 2 Coríntios 5, 18, vai dizer que nós somos reconciliados com Deus. Por exemplo, qualquer briga que eu tenha com minha esposa ou tu tenha com a tua, por exemplo, e você ou ele é espectador também, você, homem, talvez até não lembre daquela briga do passado, mas tenho certeza que sua esposa lembra. se vai acontecer qualquer coisinha, ela vai dizer, de novo, né? No verão de 77, tu já tinha feito isso aqui. Mas qual é meu ponto? A gente não consegue, esse é um aspecto do perdão divino que não tem como emular no ser humano. A gente não esquece. A gente olha para um pecado de uma pessoa, a gente pode não doer, pode estar passado, mas eu sei o que o Marcelo fez de errado comigo, eu sei o que eu fiz de errado com o Marcelo. Mas quando você vê que Deus, quando olha para a gente, não é que ele vê o que foi de errado, ele vê só a justiça de Cristo, que é o motivo pelo qual a gente não é consumido. Ou seja, ele só vê o aspecto positivo, assim. Não dá, mas assim, muita coisa. É muita bênção. Não tem, a gente não vai lembrar, ele não vai passar na minha cara, ó, tu tá lembrado que no verão de 78 tu fez isso? Não. Olha, ele vai dizer assim, o meu filho fez isso tudo, então o que eu vejo é a beleza dele em você, sabe? E é interessante, Marcelo, como para pegar com a última ponta da pergunta, né, que é qual é o papel da fé nesse aspecto, a gente vê como isso tira a gente de tempo, né? E eu fui convidado uma vez faz alguns anos isso, justamente na faculdade, na Federal, onde você estudou aqui, foi Federal que tu fez, não foi? Eu fiz estadual. Pronto, na Federal daqui, de medicina, uma ovelha minha pediu para eu falar sobre a religião dele, aí foi trapaceiro, chamou o pastor da igreja para falar lá, na aula de ética. E aí o professor pediu para eu terminar essa apresentação de uns poucos minutos com o que você acha que é mais pertinente na sua religião. Aí eu fui, fiz um histórico da igreja presbiteriana, que já é formada, a apresentação estava bem demais. Aí só que eu lá em casa disse, a confusão vai ser o último slide. Aí disse, olha, o professor pediu para eu terminar com o que é mais distintivo no que eu acredito. E é isso aqui. Aí eu botei o último slide, 2 Coríntios 21. Aquele que não conheceu o pecado, eu disse, não existe salvação fora de Cristo. Oxi. Então o senhor uma bomba explodiu. Que o meu índio avô, lá, que meu avô foi pro inferno. Eu digo, tô. Então você tá me dizendo que aquele índio que tá lá no meio do mato, ele vai pro inferno, não sei o quê. Tô, entenda. Eu não tô dizendo isso com alegria, não tô dizendo isso com sarcasmo. Eu só tô mostrando o aspecto de que não existe salvação fora disso aqui. Então, o que a gente tem que lembrar bem, o aspecto de quando é dito que a fé não é o tamanho dela. Porque talvez você ouvinte, escutando isso aqui, pode dizer, pô, pastor, minha fé é muito pequena. Então, dá não. Eu não tenho fé nem para acreditar nisso que você está dizendo. Então, é por isso que é interessante que todas as metáforas de fé na Bíblia, Cristo sempre usa pequenininho, né? Se você tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, desse tamanho, nem para ver direito. Olha quantas grandes coisas ela vai fazer. O ponto não é o tamanho da sua fé, mas o objeto da fé. Aonde ela está. Então, a fé, para justamente, porque se fosse o tamanho da fé, entraria em obras. Com certeza. Anularia tudo que a gente está dizendo aqui. E esse é um ponto que a gente bate muito, né? Talvez já tenha virado até um clichê, mas que as pessoas confundem muito. Às vezes elas acham a fé como algo meritória, né, Léo? Né? E é isso que a última pergunta, ela tenta desvincular na nossa cabeça. Olha, eu sou salvo porque eu tive fé. Então, não sou salvo por obras, mas a minha fé... Né? Eu dei uma colaboradinha, eu assinei. Isso, eu assinei isso, né? O Da Vinci pintou, mas quem moldurou fui eu. Quem moldurou foi eu. Aí ele diz assim, eu digo, por que você diz que é justo somente pela fé? Ele diz, eu digo não porque sou agradável a Deus
graças ao valor da minha fé. Interessante isso, né? Ele vai dizer, pois somente o quê? A satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. Ou seja, aquilo que ele imputou a nós é aquilo que ele é. Ou seja, aquilo que você falou, né? Ele trouxe isso na pergunta passada, na resposta passada, né? Ele imputa isso a mim. Mas o que é que vai me salvar? É isso que ele está imputando a mim, que foi obra, valor nele, no objeto da fé, né? Que é Cristo. Aí é somente pela fé que eu posso receber e fazer dessa justiça a minha própria. Que coisa linda isso, né? Ou seja, a fé, que é dom de Deus, Paulo traz isso claro em Efésios capítulo 2, no clássico, Efésios capítulo 2, 1 ao 10, né? Ela é o quê? O instrumento, o meio pela qual a graça de Deus, ele me dá o dom, o instrumento, literalmente. Isso. Abre os braços, ele pega em meus braços, receba por fé tudo que Cristo, que é o objeto da fé, conquistou e imputa a você, né? E isso é incrível realmente, como ele coloca aqui, em termos tão claros no catecismo, hein, Léo? Pois é, então, quando a gente entende esse aspecto, você bem ilustrou aí, Marcelo, de que, citando o texto de Efésios 2,10, né, pela graça sois salvos, 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso já anula qualquer ideia de mérito, qualquer ideia de, olha, o que eu sou. Onde pôs a jactância? Isso não tem. É para confiar em obras, como diz Paulo, podia muito mais eu. Mas diante daquilo que Cristo é, tudo aquilo que eu sou, eu considero estrume. Ou seja, é assim, sabe, Marcelo, para a gente já caminhar para uma conclusão aqui, o ponto para mim que eu gostaria de terminar, no meu aspecto de aplicação pessoal diante disso, é de que se a gente for completamente honesto com a gente mesmo, a gente vai ter todos os motivos do mundo para a gente sempre andar cabisbaixo, triste, deprimido, porque a gente sempre vai entender que a gente não é suficiente. Sabe? Talvez, Léo, seja a maior causa de nós andarmos. Mas com certeza. Tão assim, para baixo. Com certeza. A gente confia demais na gente mesmo. Demais. E o centro do evangelho é a gente descansar em quem tem todo o mérito, né? Quanto mais um homem vive para si mesmo, mais deprimido, mais ansioso o mundo tem ficado. Até um psicólogo uma vez fez esse dado, ou seja, desde 1960, quanto mais um homem assim, rapaz, siga seu coração, seja uma princesa da Disney, a resposta está dentro de você. Nunca se tomou tanto remédio na vida, nunca você viu tantos casos de suicídio aumentando como tem aumentado. Nós estamos em guerra conosco mesmo o tempo inteiro. O tempo todo. Né? E com o outro o tempo inteiro, né? E é incrível o ponto de virada depois daqueles 4 primeiros capítulos de Romanos, né? Eu tô pegando um gancho que você falou aí, né? Paulo diz assim, em Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, né? Trazendo esse conceito, temos paz com Deus. Né? E aí C.S. Lewis, ele diz, Marcelo, exatamente isso, que a maior luta de um ser humano num dos ensaios do Peso da Glória, que a maior luta do ser humano sempre vai ser o de pertencer a algo. Essa vai ser a maior luta do ser humano. Eu tenho que pertencer a algo. A doutrina de justificação pela fé deixa claro uma coisa. Nós pertencemos a alguém. Olha o que foi feito. E agora, olha quem eu sou diante desse Cristo. Ou seja, então, não é simplesmente eu estou aqui de gandula, eu faço parte de um clube, mas eu estou aqui de gandula, né? Foi feito, eu vi um meme uma vez, quando você perguntou assim, você trabalha com o quê? Aí eu não vou conseguir reproduzir aqui, mas ele fala assim, eu te lembrei, eu trabalho como apresentador de peças frigoríficas para consumidores diretos. Aí o cara, caramba, é garçom. Garçom, tá ligado? Ele era garçom, só que ele apresentou do jeito. Então, ele nem precisou, a gente não precisa disso. O nosso crachá hoje, por causa da justiça de Cristo, vai dizer: hoje eu sou muito mais do que eu vejo em mim mesmo, mas eu sou aquilo que Cristo fez por mim e o que Deus me vê. Então, eu pertenço ao grupo mais seleto que existe, que é os filhos de Deus. Então, meu desejo e minha oração é que você durma bem essa noite, pensando nesse aspecto de que você está em paz com Deus por causa da justiça que vem dele. E a minha aplicação é o seguinte, né? É um pouco mais duro do que isso, né? Reflita em arrependimento. Com certeza. Tá? Por não descansar nisso. Com certeza. Né? Amém. A alma atribulada demais em guerra consigo mesmo, tentando provar tudo e a todos que é um mérito pessoal,
há uma desfeita aí muito grande em relação à obra de Cristo. Se Deus está satisfeito, nos considera justos e santos pela obra de Cristo, quem somos nós? Quem somos nós para negar o que Deus afirma categoricamente Diga como na sua palavra? salmista, né? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturba a gente de mim. Confia Fia em Deus e ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Por isso, né, a nossa vida deve ser uma vida marcada pela alegria, né, Léo? E devemos. Pela vida de alegria. Por quê? Porque a nossa condição real, diante de um Deus real, pleno, e o único olhar que, no final das contas, realmente importa, já está decretada. O que nós somos para Deus e diante de Deus já é nos dito, já é afirmado, né? Muitas vezes a nossa fé, a nossa incredulidade quer negar isso. Nos arrependamos disso, tá? E descansemos, nos alegremos naquilo que nós já somos em Cristo. Expressão tão repetida aqui, né? E vai ser ainda mais. Nesse dia do Senhor 23, né? O que é que nós temos fora dele? O que é que nós somos fora dele, né? Nada. Mas nele, nós temos tudo. Não temos o direito de considerar o que Deus fala tão categoricamente, tão repetidamente na sua palavra, como mentira. Amém. E próximo podcast, né? Próximo domingo, a gente vai ver exatamente como essa alegria deve se manifestar na vida, então, de um crente justificado. Então, desde já, compartilhe, curta, tá certo? Divulgue e até o próximo podcast, assim Deus permitir. Valeu, pessoal. Grande abraço, até lá.